Hoje um dia especial, né? Duplamente especial para nós, né? Aniversário da congregação, estamos completando hoje 43 anos, né? E hoje também é o Dia das Mães. Parabenizo a todas as mães aqui hoje, né? Que Deus abençoe a vida de cada uma de vocês. Eu gostaria, antes da mensagem, tem uma frase que fala: recordar é viver, não é isso? Então, eu gostaria de recordar com vocês aqui a respeito da nossa congregação, né? Nós que já estamos aqui há mais tempo, eu, Joselito, o André veio depois um pouquinho, né? Mas também já tem bom tempo, a tia Jane, né? A Marlene, que já está aqui também há muitos anos. A igreja, para falar a verdade, começou lá na casa da Marlene, não é isso? Não? Começou aonde? Pode? Do Via Brasil, lá em cima, né? Ah, sim, sim. E aí nós já começamos aqui, depois disso tem 43 anos que nós estamos aqui, né? Sim, Zezinho? Sim. Hum. Bom, o importante é que hoje nós estamos comemorando 43 anos, né? O importante é que aonde começou, está dando as controvérsias, mas aonde começou, o importante é que está vivo até hoje, né? E nós estamos aqui firmes e fortes, né? Com a graça do nosso Deus, né? Todo mundo lembra aqui como é que era o prédio. Aquele telhadinho, colônia de telha de amianto, né? Telha de amianto, cheio de madeira, os bancos tudo de madeira, as madeiras tudo cheio de cupim, né? Deus teve misericórdia, não deixou o telhado cair em cima da gente, né? E nós ficamos aqui durante aqui muitos anos servindo a Deus. E hoje você vê como é que está a estrutura aqui hoje, né? Totalmente mudada, né? Com a graça do nosso Deus, nós temos um prédio hoje lindo, maravilhoso, onde nós podemos louvar e engrandecer o nome do nosso Deus, né? Continuando recordando aí, nós começamos, acho que o primeiro missionário que teve aqui foi o Ronan, e hoje era para ele estar trazendo a mensagem, mas infelizmente ele não pôde, né? A neta dele, né? A neta dele nasceu lá em São Paulo e ele foi para lá, né? Então, semana que vem, se Deus assim permitir, ele vai estar aqui juntamente conosco. Oi, o ano que vem? No próximo aniversário, né? Ele vai estar aqui, se Deus assim o permitir, né? Tivemos aqui também grandes pessoas, né? Grandes homens que ministraram a palavra de Deus, recordando aí o Benedito, né? O saudoso Benedito, que eu vivi a época dele aqui, né? Que aprendi muito com ele, que me ensinou muito, né? Aqui, que me deu a oportunidade de pregar a palavra de Deus, me ensinou como é que fazia as pregações, assim também com Joselito, né? Então foi um homem que nos abençoou muito aqui. Teve o Jaime também, né? Também ficou aqui muito tempo como missionário. Oi? Morou aqui em cima, né? Tinha uma casa aqui atrás, né? Morou aqui em cima. Nós recordamos também de muitos irmãos, saudosos irmãos, tem o Mauro Estevam, né? A gente olha para o Mauro Lúcio ali, é um pouco da cópia do Mauro, né? A gente lembra muito do Mauro, né? Irmão abençoado, brincava muito com a gente, né? Então, assim, são irmãos que marcaram época, o Ademir também, né? Marcaram época aqui juntamente conosco, né? Quem mais? Saudoso, né? O vô, né? Quem não lembra? O vô era a alegria das crianças, né? O vô Xavier era a alegria das crianças. Vou contar uma historinha para vocês aqui. Uma vez eu estava indo trabalhar, o vô tinha 96 anos, foi pouco antes dele morrer, né? Eu entrei dentro do ônibus e dei um bom dia para o motorista e virei. Agora as roletas eram tudo perto da porta do motorista, né? E virei para poder pagar o trocador. E eu não vi o vô. Aí o vô bateu nas minhas costas, né? Eu virei assim, falei: ô vô, o senhor tá aí, vô? Eu tô. O senhor tá indo aonde, vô? Eu tava morar lá no Floramar, né? Eu tô indo lá no Veneza. Sozinho, 96 anos, sozinho dentro do ônibus. Tô indo lá no Veneza. Só vai fazer o que lá? Vou visitar o meu menino tá doente.
pessoa vai visitar um menino do senhor, vou lá, coitado, meu menino não tá bem de saúde, não. Falei, quantos anos tem o menino do senhor, vô? 65. 65. Pô, gente, o motorista parou o ônibus que ele não aguentou, não. Falei, todo mundo riu, todo mundo estava lá na frente e riu. Então, o menino do vô tinha 65 anos na época, até era mais velho que meu pai. Eu falei, oh, meu Deus. Então, são os irmãos que deixaram saudade aí, né? Nós vimos aqui também que da nossa congregação aqui surgiram outras congregações, tá? Venda Nova, São Benedito, tá? Neves, e também, se a gente for olhar indiretamente, Juiz de Fora. Juiz de Fora também, porque quem está lá ministrando a palavra é quem? O Eloí, né? Quantos anos o Eloí não ficou aqui juntamente conosco, né? Cresceu aqui juntamente conosco. Então, assim, Itapuã tem história, né? Itapuã tem história para contar. Então, é com muita alegria que nós estamos hoje, nós vamos comemorar aí hoje o aniversário da nossa congregação, né? 43 anos. De muita alegria, né? 40, hein? Sim, mas eu não vou conseguir lembrar de todo mundo, né? Dona Maria Rezende, né? Quem mais? Sim, mas eu não citei nome de todo mundo. O Zezinho também já está aqui há quase 40, mais de 40 anos, né? E, né? Hoje os nossos filhos estão frequentando aqui, né? A Cleusa ali também com a família, os meninos que a gente viu tudo pequenininho, né? A Mariana que a gente viu nascer, Cristiane, né? A Laurinha, né? Todos esses irmãos que a gente viu aí, que estão crescendo, cresceu aqui no nosso meio, né? Você me desculpa, eu não vou conseguir citar o nome de todo mundo, né? Mas, assim, é uma alegria imensa, né? Itapuã tem uma história para contar, né? Todos nós que vivemos aqui, nós temos essa história para contar. Com muita alegria, né? Com muita luta, mas nós estamos aqui perseverantes, adorando ao nosso Deus, amém? E hoje também é dia das mães. O dia que nós comemoramos o Dia das Mães. E eu vou lançar aqui um desafio somente para as mães. Pais e filhos, não ajudem, tá? Para as mães. Vou fazer aqui uma charada aqui. Valendo uma caixa de bombom. Semana que vem eu trago. A mãe... Vai valer... É porque não deu tempo de eu comprar. Não deu tempo de eu comprar. Eu peço desculpa, um outro dia foi corrido, então não parei para contar. Mas vai valer uma caixa de bombom da Nestlé, tá? Só para as mães, só para as mães. Nestlé, tá? Então não, pode ser garoto também. Vou fazer uma charada para as mães aqui. Segundo a palavra de Deus, qual é o nome da mulher que teve asa e não voou? Não vale, homens não ajudem, não ajudem. Só vale para as mulheres, tá? Qual é o nome da mulher que teve asa e não voou? Vocês podem me trazer a resposta depois, tá? Mas vamos. Semana que vem, quem trouxer a resposta vai ganhar a caixa de bombom, tá? Pode responder semana que vem, tá? Mas assim, oi? Se quiser responder agora, pode também, mas se não quiser, semana que vem vocês podem me trazer a resposta. Mas assim, Deus está vendo, viu? Não é para os homens ajudar, hein? Oi? Uai, eu que estou te perguntando. Não. Vocês podem pensar, as mães têm uma semana aí para pensar e me trazer a resposta, tá? Se ninguém souber, pode falar, Ângela. Oi? A Ângela acertou lá. Maaca, né? 1 Reis, capítulo 15, abre lá. 1 Reis, capítulo 15.
A Ângela ganhou a caixa de bombom. Acabou a promoção, viu? Mas ganhou. Ganhou. Aqui, ó. Versículo 9. 1 Reis, capítulo 15, versículo 9 e 10. No 20º ano de Jeroboão, rei de Israel, começou Asa a reinar sobre Judá. 41 anos reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe, Maaca. Então, Maaca é o nome do rei Asa. Beleza? Ela teve asa e não voou, tá? Porque Asa era o rei, tá? Então, Maaca era o nome da mãe do rei Asa. Tá? Então, a Ângela acertou. Semana que vem ela vai ganhar a caixa de bombom. Beleza? Oi? Quem que acertou aí? Foi a Ângela ou foi a... Pera aí, nós dividimos a caixa de bombom lá atrás, lá. Tá tendo uma polêmica lá atrás, lá entre a Ângela e a tia Jane lá, tá? Mas o nome da mulher que teve Asa é Maaca, né? A mãe do rei Asa. Gostou? Então vamos dar início aqui à nossa mensagem. Vamos lá, gente? Vamos dar continuidade ao culto? Gálatas capítulo 4, versículo 4. Vindo, porém, o quê? A plenitude do tempo, ou seja, Deus então lhe determinou um tempo para cumprir a sua promessa. Quando o homem lá no jardim do Éden pecou, Deus, no capítulo 3, versículo 15 de Gênesis, ele já começou a anunciar o seu plano de salvação do homem, né? Ele já anuncia lá a vinda de Jesus Cristo. Indiretamente, mas já anunciando a vinda de Jesus Cristo. Ou seja, então lá no jardim do Éden, Deus determinou um tempo em que Jesus viria aqui na terra. Mas para que Jesus viesse aqui na terra, precisaria de quê? A intervenção de uma mulher, não uma mãe. E a palavra de Deus fala que, vindo a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de uma mulher, né? De uma mãe. Abram comigo aí suas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 1. E nós vamos ver aqui esse plano de Deus sendo realizado. Versículo 18. E esse nascimento dessa mãe deu à luz esse filho, mudou a história da humanidade, né? Mudou a nossa trajetória, mudou o mundo. Né? E fala aí, ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Ou seja, então nós vimos aqui que não foi uma gravidez normal. Foi algo que divino, sobrenatural, né? E ela fala aqui que achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo um homem justo, né? E não querendo infamar, resolveu-lhe deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nessas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mãe, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Qual que é a missão dele? Porque ele salvará o seu povo dos seus pecados, dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta:
pelo Senhor por intermédio do profeta. Esse profeta aqui é o Isaías. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer o quê? Deus conosco. Olha que maravilha. Uma mulher, uma mãe, dando à luz a um Deus aqui na terra. E ele vem com a missão de o quê? Nos salvar dos nossos pecados. Por quê? Porque os pecados estavam condenando a humanidade. Nós estávamos condenados pelos nossos pecados. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, é o que diz lá em Efésios 2, com grande amor com que nos amou, nos deu o quê? Jesus Cristo para morrer pelos nossos pecados. Deus enviou o seu Filho num tempo determinado para que viesse aqui nessa terra para nos salvar, para pagar o preço de pecado por mim e por você. Porque os nossos pecados nos condenavam e estavam nos levando para a morte. Mas pela misericórdia do nosso Deus, Deus nos enviou quem? Jesus Cristo. E aqui fala, o seu nome será Emanuel, que quer dizer o quê? Deus conosco. Ou seja, então Deus habitou aqui na terra juntamente conosco para nos salvar. Se você já parou para poder pensar nisso, poder meditar nisso, um Deus que deixou toda a sua glória, se esvaziou, igual diz lá em Filipenses capítulo 4, versículo 5 e diante, deixou toda a sua glória, se esvaziou, não levou em consideração o fato de ser Deus, se tornou um de nós e para morrer na cruz e pagar os nossos pecados. É grandioso isso. Um Deus morrer pela sua criação. Morrer para pagar um preço que era nosso. Para que hoje você pudesse estar aqui, na presença dele, louvando e engrandecendo o teu santo nome. Lucas, capítulo 2. Falando também novamente a respeito do nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Lucas, capítulo 2. Versículo 8. Havia naquela mesma região, Jesus aqui já havia nascido, né? Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam os seus rebanhos durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram todos tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis que vos trago o quê? Boa nova de o quê? Grande alegria, que será para todo o povo, que será para todas as nações. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi quem? O Salvador, que é Cristo, o Senhor. Então veja bem, aqui agora já conta o detalhe de que o anjo apareceu aos pastores e eles ficaram possuídos de temor. E o que ele disse? Olha, não temas, porque vos trago boa nova. O que é o boa nova? O evangelho da nossa salvação. Eis que anuncio coisa grandiosa, que vai ser de grande alegria para todo o povo. Hoje vos nasceu quem? O Salvador, que é Jesus Cristo. E olha o que vai falando mais aí. E isto vos será de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura.
E subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. Imagina a cena, irmãos. Imagina o que aqueles homens viveram ali. Um anjo aparecendo e anunciando as boas novas. E de repente aparece uma milícia. Milhares de anjos gritando e dando glória a Deus, glorificando o nome do nosso Deus nas alturas. E o que eles falam para nós? E paz na terra entre os homens. Eu chego até a arrepiar, só de imaginar a cena. Que maravilha, né? Aqueles homens vendo ali milhares de anjos, dando glória ao nome do nosso Deus. E ele nos falando aqui, paz na terra. Jesus, além de ser o nosso Salvador, ele vem nos trazer o quê? A paz. Ele veio nos trazer a paz de Deus habita onde? Em nós. E um ponto interessante que ele fala ainda que a quem ele quer bem. Ou seja, Deus quer o nosso bem. Como maravilhoso é saber que o nosso Deus nos quer bem. Que o nosso Deus cuida de nós. Que o nosso Deus está com a sua mão estendida em favor do seu povo. Está atento às nossas vidas. Ele cuida de nós. Por quê? Porque Ele te quer bem. Ele nos amou tanto que Ele nos deu o seu Filho para ser o nosso Salvador, para nos trazer a sua paz. E a palavra de Deus fala que Ele nos quer bem. É motivo de glória ou não é? É motivo de exaltarmos ou não é? É motivo de sermos alegres ou não é? Sim. Que Deus é esse? Que nos ama com esse amor tão grande, que nos concedeu Cristo, e o amor de Cristo por nós, que sofreu por nós, o que Ele passou por nós, o que Ele suportou por nós, morrendo na cruz, para nos resgatar, para nos colocar aqui hoje, na presença de Deus, é maravilhoso. É maravilhoso. Olha o que diz também João capítulo 1. João capítulo 1, versículo 1. João capítulo 1, versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Isso aqui vale aquele ditado, né, popular aí, filho de peixe, o quê? Filho de Deus, Deus também é, né? Ou seja, então, no princípio era o Verbo, Jesus, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Ou seja, então Jesus é Deus, participou diretamente da criação de todas as coisas, tudo foi criado por meio dele, tudo que você vê, o universo, todas as coisas foram criadas por ele e para ele, e a palavra de Deus fala que sem ele nada do que foi feito se fez. Ou seja, então esse Deus que criou os céus e a terra, nasceu de uma mulher aqui na terra para nos resgatar, para nos trazer novamente a presença de Deus. E ele fala aqui, versículo 5, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecerão contra ela. A palavra de Deus fala que o mundo jaz no maligno, o mundo jaz em trevas, e a luz brilhou nas trevas.
quando Cristo vem, a luz de Cristo brilhou aqui nessa terra. E a palavra de Deus fala que as trevas não prevalecerão contra ela. As trevas jamais vencerão a luz. O mal jamais vencerá Jesus. O inimigo jamais vencerá Jesus. Nada neste mundo vence Jesus. Nada. O próprio Jesus falou, né? Que ele edificar a sua igreja e que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ou seja, então tudo que Jesus veio nos trazer é o quê? É eterno. Não tem fim. E Jesus veio nos trazer uma vida e vida eterna. Uma vida juntamente com Ele. Na graça de Deus, na glória de Deus. Versículo 14 diz assim: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, a glória como a do unigênito do Pai. Ou seja, Jesus habitou entre nós cheio de graça, cheio de verdade, para nos salvar, para que você hoje pudesse estar aqui na presença dele. Então vamos cada dia mais glorificar o nosso Deus, buscar esse Deus, porque Ele é maravilhoso. Né? Ele é maravilhoso. Deus nos amou ao ponto de Jesus Cristo morrer por nós. É alegria demais, não é? É muita satisfação saber que Deus tem um amor tão grande por nós. E através de uma mulher, de uma mãe, né, Jesus nasceu aqui na terra para nos salvar. Então, hoje a gente comemora o Dia das Mães, né? E essa mãe especial que deu a luz ao nosso Salvador Jesus Cristo, e hoje nós estamos aqui. Né? Por quê? Porque Jesus nasceu aqui nessa terra para morrer em nosso lugar, para nos resgatar, para nos dar esse privilégio de estarmos na presença do nosso Deus. Então, não se esqueça disso. Glorifique ao nosso Deus todos os dias da sua vida, porque Ele é merecedor de toda a honra e de toda a glória. Se não fosse a misericórdia de Deus, você não estaria aqui hoje. Mas o amor de Deus nos alcançou. Amém? Deus seja louvado.